Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pirâmides etárias e a população economicamente ativa e a população economicamente inativa, tá? Então, nós temos as pirâmides etárias, já falamos em um vídeo anterior aqui um pouquinho sobre as pirâmides etárias, então eu vou falar mais superficialmente, né? Então, nós temos, já falamos sobre as partes das pirâmides, né? Nós temos ali a base, que é ali a população em idade inicial, né? No início da vida. Nós temos o meio, ali a população economicamente ativa mesmo, a população intermediária, e no topo da pirâmide a taxa, a população mais velha, a expectativa de vida. E nesses espaços vazios nessa pirâmide, que deveria ser um mais retangular, seria a taxa de mortalidade, ok? Então, nós temos aí três tipos, né? Corresponde, como eu já falei, o corpo, né? O ápice, população idosa, né? Nós temos aqui os três tipos de pirâmide. A pirâmide aqui na população mais de um país em subdesenvolvido, seria o Brasil, na época de 1950, onde a taxa de natalidade é alta, mas a de mortalidade é muito alta também, tá? Então, as pessoas não têm uma expectativa de vida muito grande. Aqui é o Brasil, em meados de 1985, em que isso desenvolve um pouco mais, melhora. A taxa de mortalidade, ela diminui, né? A de natalidade aumenta. E aqui é o Brasil, em meados de 2000, né? Em que a natalidade ela diminui e dá uma estabilizada, tá? O corpo que a população economicamente ativa está muito grande, né? E a taxa de mortalidade diminuiu bastante, a expectativa de vida aumentou. Aqui também nós temos as quatro pirâmides, né? Mais comuns, a pirâmide jovem, né? Que é mais triangular, a pirâmide adulta, que é mais, vamos dizer assim, redondinha, oval, pirâmide envelhecida, que ela é mais oval, só que mais para cima, né? Mais um triângulo invertido, pode-se dizer, e a pirâmide rejuvenescida, tá? Nós temos a população economicamente ativa, que nada mais é do que a população ali que está disposta a trabalhar, né? População economicamente ativa é um conceito utilizado para designar a quantidade da população inserida no mercado de trabalho ou exercendo algum tipo de atividade remunerada. Não existe um método universal para definir aqueles que fazem parte da população economicamente ativa. Por exemplo, em países subdesenvolvidos, geralmente o índice inclui pessoas com uma faixa etária de 10 a 60 anos, né? Então, aqui no Brasil é de 15, a partir de 15 a 60, enquanto nos países desenvolvidos é de faixa etária de 15 anos. Então, aqui inclui também a população que está em procura de emprego, né? Está apta a trabalhar. Aqui nós já falamos, né, da transição demográfica e as quatro etapas, né, etapa de baixo crescimento e a fase 2 de aceleração de natalidade, diminuição da mortalidade e diminuição da mortalidade e aumento da natalidade, estabilização e diminuição da natalidade na quarta ali. Tá? O que é pirâmide etária? Uma pirâmide etária. Letra A. Gráfico produzido para classificar as tendências populacionais de uma determinada localidade, organizado por período histórico? Não. B. Gráfico produzido para classificar o perfil populacional de uma determinada localidade, organizado por faixa etária e sexo? Sim, exatamente. O que é população economicamente ativa? PA, né? Acabei de falar. B. Pela definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou APA, tem como conceito, letra A mão de obra com a qual o setor brasileiro pode contar. A quantidade de população desempregada? Não. A mão de obra desqualificada? Não. É a mão de obra com a qual o setor produtivo pode contar. Se falar você pode trabalhar amanhã, você pode, mesmo sendo desempregado,
Então, você faz parte, mesmo desempregado, se você estiver apto a trabalhar, você se inclui na população economicamente ativa. Qual a faixa etária média que compõe a PA no Brasil? De 15 a 65 anos. A quarta etapa de transição demográfica impacta o padrão populacional em que sentido? Letra A. Crescimento urbano, que reduz a mortalidade infantil, né? A redução do número de filhos, a quarta etapa seria a redução do número de filhos por mulher e o maior envelhecimento da população. Exatamente, a quarta etapa da transição demográfica. Transição demográfica. Para traçar a pirâmide etária atual do Brasil, é necessário realizar o censo populacional, com o qual eu vou participar. Olha que legal. Vamos para questões mais contextualizadas. As anomalias em destaque na estrutura etária russa estão relacionadas com dois eventos históricos apontados. Anomalias contribuíram decisivamente para a redução dos valores seguinte indicador demográfico. Muito interessante, porque a pirâmide etária pode contar a história, né? A pirâmide demográfica retrata não apenas a distribuição etária da população, como também os eventos marcantes na história de uma determinada sociedade. Aqui a população russa de mulheres e homens, né? Ali do ano de 2010. Então, nós temos aqui, não no ano de 2010, esse gráfico foi feito em 2010. Aqui no topo, pirâmide, na crise após o fim da URSS, ela diminuiu, tinha muito pouco pessoas de 10 a 14 anos, né? 10 a 14 anos. E na Segunda Guerra Mundial, tinha muito pouco pessoas de 65 a 74 anos. Houve estrangulamento aí nessas épocas. Isso indica o quê? Isso aponta o quê? Indicativo de quê? Letra A, saldo da migração? Não. B, taxa de natalidade? Exatamente. C, expectativa de vida. D, razão de dependência? É razão de sexo? Não. Realmente, taxa de natalidade. Haja vista que, em momentos de crise, a natalidade acaba não sendo tão grande. A interpretação e a correlação das figuras sobre dinâmica demográfica brasileira demonstram Aqui nós temos o gráfico 1, que traz a composição populacional residente urbana por sexo, segundo os grupos de idade, Brasil de 1991 a 2010. Então, nós vamos ter aqui até a expectativa de vida diminuindo bastante e uma grande população de nova, né? Pré-adolescente, jovem e ali urbana. E na rural, nós vamos ter uma grande quantidade de crianças, né? Mais novas ainda. Então, a interpretação relaciona o quê? Menor proporção de fecundidade na área urbana, exatamente. Em relação à rural, sim. Menor proporção de homens, não. Aumento da proporção de fecundidade na área rural. Aumento da proporção de fecundidade na área rural também podia ser a C. Por que não? Aumento da proporção de fecundidade na área rural. Porque falar aumento não quer dizer que aumentou na área rural. Diminuiu em relação à área urbana, é menor, né? Menor a palavra substantivo aumento, que dá a conotação de errado. Interessante. D. Queda da longevidade da área rural? Não. Queda do número de idosos? Também não. Letra A. Menor proporção de fecundidade na área urbana.
Texto relativo às questões 3, 4 e 5. Os gráficos abaixo extraídos do sítio eletrônico do IBGE apresentam a distribuição da população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990 e projeções dessa população para 2010 e 2030. Na faixa etária no ano de 1990, distribuição da população brasileira. Então, nós temos ali mais mulheres, mais uma população mais jovem. Em 90, em 2010 fica mais equilibrado, eu acho, e a população fica um pouco mais velha. Em 2030, a população vai ficar bem mais velha, né? E muita taxa de natalidade vai diminuir. O que quer dizer? A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990, com as projeções para 2030, considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que, letra A, a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população. Exatamente. A expectativa de vida melhora, saneamento básico, água potável, distribuição aí de renda mais equiparável, enfim. B, a população do país tende a diminuir à medida que a taxa de mortalidade diminui. Não. C, a taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida que aumenta o índice de desenvolvimento humano. Pelo contrário. D, necessidade de investimento no setor de saúde tende a diminuir na medida que aumenta a população idosa. Não, tende a aumentar. É, o nível de instrução da população tende a diminuir à medida que diminui a população. Não. 4. Se for confirmada a tendência apresentada nos gráficos relativos à pirâmide etária, em 2050 vai ser como? A população brasileira com 80 anos de idade será composta por mais homens que mulheres? Não, né? A maioria da população brasileira será menos de 25? Não, provavelmente não. Se a população brasileira de sexo feminino será inferior a 2 milhões? Também não. D, a população brasileira com mais de 40 anos será maior que em 2030. Sim, mais velha, né? Mais de 40 anos, a população brasileira será inferior à população de 2010. Não. Se forem confirmadas as projeções apresentadas, a população brasileira com até 80 anos de idade será em 2030, 80 anos, menor que 170, tem que ser maior que 170, 210 milhões, que já é 210 milhões, e menor que 290 milhões de habitantes. E tá próximo, 290 milhões, daqui a 8 anos. População rural, a região Centro-Oeste, 2010. População rural da região Centro-Oeste, 2010. Rural. Tem mais homens, jovens, né? A proporção de homens e mulheres nessa pirâmide etária é explicada pelo comportamento do indicador demográfico denominado letra A, taxa de imigração. Não, B. Taxa de imigração. De migração é população de homens e mulheres. Mais porque o êxodo rural, êxodo urbano, né? A migração de retorno. Crescimento vegetativo, sobre mortalidade feminina, qualificação profissional. Também não. 7. As pirâmides etárias brasileiras. Homens e mulheres. 1980, 2010. Nós temos aí ali mais piramidal e aqui mais cheinha. Nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa.
Quais essas ações estão relacionadas aqui? A revisão das bases da legislação sindical? Não. B, alteração das regras de previdência social. Exatamente, a população vai ficar mais velha, tem que se preocupar com isso. C, expansão das verbas para ensino fundamental? Não. D, ampliação de programas de prevenção sanitária? Não. Redução de investimentos no ensino superior? Também não. Letra B. Só do IBGE. A macro-região brasileira deverá demorar mais para concluir seu processo de transição demográfica. É a macro-região que vai demorar mais a transição demográfica. Ó, a análise das pirâmides etárias possibilita receber algumas tendências da dinâmica demográfica de uma sociedade. Observe a estrutura etária da população dos estados brasileiros em 2000. A transição demográfica vai demorar nos países que tiver mais triangular, ou seja, ali no norte e nordeste. Nordeste ou norte. Nordeste está mais cheio que o norte está mais. Então, no norte, norte mesmo. Observe as duas pirâmides etárias a seguir. Triangular e mais cheinha. A diferença entre as duas informações é que letra A primeira característica de países da Europa, com certeza não. B, a primeira é mais comum em países em desenvolvimento, com certeza não. Já começa errado, né? C, a primeira faz referência a países pouco urbanizados e subdesenvolvidos. E a segunda é proveniente de países industrializados centrais, não é periféricos, industrializados centrais, tá? Então, a letra C. Vamos ler só o resto. A primeira destaca o envelhecimento rápido da população e a segunda a estabilidade demográfica. Não, a primeira está relacionada com elevadas taxas de mortalidade infantil, enquanto a segunda está associada a uma baixa expectativa de vida. Não. Última questão, vamos lá. Sobre a população economicamente ativa. Bora lá. A primeira queda da população ativa em 10 anos preocupa demógrafos chineses. A porcentagem da população economicamente ativa da China caiu 1/10 em 2011 com relação a 2010, de 74,5% para 74,4%, uma redução que, por ser a primeira em 10 anos, despertou preocupação em demógrafos e economistas na segunda maior economia do mundo. Sobre a população economicamente ativa, a PEA, é possível afirmar que, letra A, a preocupação dos chineses com a população economicamente ativa está no fato de ser a parcela da população responsável pela manutenção das taxas de natalidade. Não necessariamente. A população que subsidiará a população ali no topo. B. A população economicamente ativa corresponde ao número de pessoas que estão empregadas, ou seja, a parcela da população que trabalha ou que procura por emprego. A B está correta. Então, essa é a nossa aulinha sobre pirâmides etárias, tá? E população economicamente ativa, além de alguma revisãozinha sobre as transições demográficas, né? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.